A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus, o nosso devocional, aonde nós estamos aqui preparados para ouvir a voz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que o busca, o encontra. Aquele que persevera, encontra a resposta da parte dele. Nunca imagine que você faz uma oração e a sua oração não é ouvida no céu. Ela sim, ela é ouvida no céu e prontamente atendida. Amém? Quando ela está ali, em conformidade com os planos de Deus. Porém, antes que a gente receba a nossa bênção, a nossa resposta, Deus ele nos prepara para receber essa resposta do alto. Então nós temos que entender que a palavra de Deus ela é perfeita quando ela nos ensina e quando ela diz assim, ó, persevere, tenha paciência, continue nos caminhos que você tem andado ali, se você está perseverante ao Senhor. Mas se você tem feito algo que tem desagradado a Deus, é melhor haver conserto, porque quando a gente faz algo que não agrada a Deus, na realidade nós estamos dando chancela a Satanás para agir na nossa vida. E quando você faz a vontade de Deus, quando você está submetido à vontade do Senhor Jesus, o que é que acontece? Anjos de Deus estão batalhando em seu favor. Você lembra de Daniel, 21 dias orando, e ali o anjo chega e diz, Daniel, desde o primeiro dia que tu orastes, Deus já enviou a resposta. Mas existem batalhas, porque você tem um inimigo que não te quer ver feliz, em paz e abençoado. E isso não significa não ter guerra, não ter prova, não ter perseguição, não ter momentos difíceis na vida. Esses momentos eles sempre vêm. Mas o importante é que como nós nos encontramos perante eles. E o que eu acho mais importante, meus irmãos, sabe o que é? Como a gente fica num período de bonança, num período ali de refrigério. Cuidado, não baixe a sua guarda, porque você não está passando por guerra, porque você não está passando por luta. Ai, vai tudo bem, o deserto passou, eu já estou na minha nova Jerusalém, aleluias. Mas lembre-se, enquanto você estiver aqui, é guerra. Você é peregrino, soldado de Deus aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm o mesmo intuito que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, procurando aplicar a palavra de Deus à nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, algum questionamento que porventura você tenha, ou simplesmente, aleluias, o seu testemunho. Temos recebido testemunhos tremendos da parte de Deus e eu creio que Ele vai completar a boa obra e na vida de cada um de nós, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ou simplesmente a paz do Senhor. Deixa a sua paz do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá? Hoje nós estaremos lendo o segundo livro de Samuel. Aleluias. Vamos aqui. Lembrando, procure ler na sua Bíblia física. Se você não tem uma, peça ao Senhor que Ele te dê, que Ele te dará. Ou Ele te dará condições para comprar uma, ou Ele te dará uma Bíblia. Eu creio assim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, porque é interessante a gente ler, a gente marcar, a gente cifrar, né? Coisas que a gente acha importante. Amém? Eu tenho várias traduções, eu gosto muito dessa, que é o Aplicação Pessoal. Inclusive, minha Bíblia já é bem idosinha, né? Mas eu gosto muito dela, em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui, é o capítulo 17 hoje, né? Em nome de Jesus. Aliás, o 18, né? O 17 a gente leu. Então vamos lá. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe e outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão um coração em nós,
e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Então lhe disse Davi: o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs à banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, e Abissai e Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os povos do que consumiu o bosque, do que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo. E entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de grandes carvalhos, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem, o que fez saber a Joabe, disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: pois que o viste, por que não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Disse, pois, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Ainda que proferisse mentira com risco de minha vida, nem por isso fazia coisa alguma. Se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu nome, pelo que até ao dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás as novas, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: vai tu e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. E Davi estava sentado entre as 2 portas e a sentinela. Subiu ao terraço da porta junto ao muro e levantou os olhos e olhou, e viu que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse ao rei: também este traz novas. Mas disse a sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse:
Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cuxita e disse: anunciar ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxita: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o Cuxita: sejam como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andava dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morreria por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra ela nos mostra, meus irmãos, o como a morte é uma dor terrível. Não importa quem seja a pessoa. Você vê que Absalão era um jovem rebelde, era um jovem que não respeitava seu pai, até que procurava matá-lo, com sede de sangue mesmo do seu próprio pai. Mas o pai não queria feri-lo. Mas eu acho interessante aqui que Joabe ele teve a sabedoria de aqui ir contra a ordem do rei, porque viu que o mal ele não poderia proliferar. E se isso acontecesse, Davi estaria desonrando o povo que estava apoiando ele. Aleluias, glória a Deus. Aí você vê aqui nessa passagem, né, que aonde Joabe ele faz isso, né, ele mata Absalão sem dó nem misericórdia, e os outros ao verem ele fazer isso seguem o seu exemplo, porque afinal ele era um líder, né? Porém, ele não considerou a voz do rei, ele não considerou absolutamente nada. Ele simplesmente agiu pela sede de vingança da batalha. Ali, né, porque ele via também o seu poderio em, como eu posso dizer, em perigo, né? E ali quando ele vê que Absalão era sanguinário, o Absalão, ele não tinha jeito, porque você vê que antes, quando a gente leu, esse próprio Joabe, ele tentou reconciliar Davi e Absalão, mas ele não conseguiu, porque Absalão, ele já estava ali tomado por aquela sede, né, de poder, ele queria tomar o lugar do pai, ele achava que o pai não fazia as coisas direito, que quem fazia direito era ele. E ali, Joabe também ele tinha um pouco desse mesmo espírito. Então nós temos que entender lições que a palavra de Deus ela nos entrega. Primeiramente, aqui nesse capítulo eu vejo que o rei estava para ir perante o Israel, quer dizer, irmãos lutando contra si. Isso em si já é errado. Nós temos que entender que Deus ele não se agrada de contenda, Deus ele não se agrada de picuinhas entre irmãos. Nós vemos constantemente isso acontecer. Às vezes irmãos da mesma igreja, irmãos às vezes que são embirrados uns com os outros simplesmente por causa da placa de uma igreja. Meus irmãos, vamos entender, você não vai levar a placa para o céu. A congregação aonde você está é simplesmente um lugar de adoração. É um lugar onde aqui na terra você tira para adorar, exaltar e servir a Deus. Não é, aleluias, esse lugar que vai te trazer a salvação. O que vai te trazer a salvação é a tua intimidade com Deus. É o tempo que você gasta com Deus, é o tempo que você tem com o Senhor. Olha, mas pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que a pessoa não deve congregar. É bíblico, você precisa congregar, você precisa estar numa igreja que você passe na peneira, que você veja se essa igreja realmente está ali no limiar da palavra de Deus ou não. Mas uma coisa que eu ouvi essa semana de um pregador e eu achei bem interessante é que até para a gente sair de uma igreja que esteja totalmente corrompida, totalmente errada, o líder esteja totalmente errado, você precisa estar debaixo de oração. Por quê? Porque você pode ser a luz naquele lugar.
Então entenda, para tudo que você vai tomar na vida, toda decisão que você toma na vida, você precisa colocar Deus na frente. Ficar numa igreja, sair de uma igreja, comprar um bem ou não, fazer uma viagem ou não, nós temos que entender que para tudo nós precisamos da direção de Deus. E quando nós não temos a direção de Deus, nós, como eu posso dizer, nós geralmente, né, colhemos dor, fracasso e derrota. Mas quando nós pedimos a direção de Deus, quando nós somos tomados pela direção de Deus, o Senhor faz prosperar os nossos caminhos. Então nós vemos aqui, né, na visão de Joabe, desse homem, Absalão não poderia ficar vivo. Porque se ele ficasse vivo, ele juntaria novamente. Porque na realidade, Joabe, ele era um homem de guerra. Ele é um estrategista. Então ele não considerou Absalão ser filho do rei. Ele considerou que Absalão era inimigo do rei. Então, ao mesmo tempo, ele resolveu o quê? Passar por cima, né, das ordens do rei e matar Absalão. E você vê que ele era um homem cruel. Era um homem que ele não contava situações. Ele simplesmente, né, aleluias, glória a Deus, simplesmente ele ia e fazia. Acabou-se. Ele não queria saber das consequências. Era tudo segundo a visão dele. Esse homem, ele sempre viveu segundo os seus próprios princípios. E segundo os seus princípios, acabou caindo a espada. Então, nós temos que entender que nós não precisamos ser e não podemos ser compulsivos. Movidos, né, pela compulsividade. Não seja. Tenha paciência, tenha calma. Todos esses, irmã, mas me fizeram uma pergunta e eu tenho que responder agora. Peça um tempo. Peça um tempo. Porque se for de Deus, esse lugar está reservado para você e ninguém toma. Mas também se não for, ele vai colocar para longe de você. Em nome de Jesus. Amém? Aleluias, glória a Deus. Então, qual é a primeira lição que eu tiro daqui? Eu não preciso, não posso e não devo ser movido pelas minhas emoções. Eu preciso ser movido pela palavra de Deus. Joabe aqui era para ter sentado, era para ter pensado. Assim como esse jovem chegou e disse assim, eu não tive coragem de... Onde é que está aqui? Só um momento, vamos ver aqui. Que passou a página. Pronto, quando o jovem chega e diz assim, quando Joabe diz, né, por que tu não feristes logo? Ele colocou por terra e forçoso seria dar-lhe 10 moedas de prata. Ele respondeu, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem, ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo, guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão. Ou seja, Davi, ele ordenou prender Absalão, mas não matar. Porque para pai e para mãe, gente, por mais difícil que seja, o filho, por mais rebelde que seja, ele nunca quer ver a morte de um filho. Nunca. Então aqui esse homem, ele sabia disso. Mas ele não olhou para isso. Ele não enxergou Absalão como filho do rei. Ele enxergou Absalão simplesmente como o inimigo de Israel. Aquele homem que tinha movido aquela grande contenda onde irmãos estavam lutando contra irmãos. Lógico que Absalão fez é errado, né? Mas isso não justifica o que Joabe fez. Amém? É certo que lá na frente a gente vê, né, o que eu falei no início, né, ele chegando para Davi dizendo, por que você está com raiva? Se a gente não tivesse feito isso, o povo ia se sentir mal por você estar acolhendo o inimigo. Entendeu? Então, ele sempre achou que as suas atitudes é que eram certas, independente do que os outros pensassem. E isso é uma falha, é um erro nosso. Nós sempre precisamos passar as nossas escolhas na peneira da palavra de Deus. Nós não somos os donos da razão, de jeito nenhum. Não é o que a gente pensou e acabou. Não. Medite, pense, coloque
gaste tempo de oração sobre as suas decisões para que você amanhã ou depois não venha sofrer com isso. É certo que Absalão, ele colheu o fruto dele, porque ele foi rebelde, ele levantou irmãos contra irmãos, fez morrer pessoas do povo, né? É algo muito grande, né? E mal para seguir os seus próprios princípios. E ele sim, ele tinha sede, ele queria matar o pai. Ele não considerou o pai como o pai estava considerando ele, certo? Então, é por isso que às vezes a gente lê a palavra e a gente não entende, né? E a gente às vezes questiona e diz assim, a Bíblia parece que às vezes se contradiz. A Bíblia não se contradiz, meus irmãos. Simplesmente ela nos mostra o coração humano. Ele nos mostra que quando a gente está prestes a cometer pecados, a gente escolhe 1 milhão de desculpas para que esse pecado seja certo. Então, cuidado. Quando você for fazer algo e você tiver várias suposições para que você está certo, para um pouco, ora, peça direção a Deus. Será que realmente você está certo? Será que realmente você deveria fazer isso? Será que realmente o que você está sentindo dentro de você é uma direção de Deus? Ah, irmão, mas como é que eu sei quando Deus está falando comigo? Simples. Oração. A oração, ela é um diálogo. Ela não é um monólogo. Pare para ouvir também a voz de Deus. Existem orações onde você fica mais calado do que falando. Você sabia disso? Aquele momento simplesmente que você para olhar para a natureza, para o céu, e você começa a pensar, né, em tudo que você conversou com Deus. E de repente toca em teu coração algo forte, que você sabe que não veio de você. Porque entenda, o inimigo, Satanás, ele não tem autoridade de falar na tua mente. Ele fala aqui, ó, nos nossos ouvidos. E a gente sabe a diferença. Às vezes as pessoas dizem, irmão, mas eu não sei a diferença de quando Deus é Deus e é o diabo. A gente sabe. A gente sabe. Pode ter certeza. Viu? Em nome de Jesus. Se você tem dúvida, então peça confirmação a Deus. E Ele te dará essa confirmação. Em nome de Jesus. Outro exemplo aqui que eu achei fenomenal, aleluias, foi o exemplo, aleluias, desse homem, né, do Aimás, o filho de Zadok. Você vê que ele ele se apressou de correr para ir lá ao encontro do rei, mas ele não disse nada. A pressa dele era de estar ali quando o rei tivesse recebido aquela notícia. A gente não sabe, talvez até para consolar o próprio rei, porque ele sabia do amor de Davi por Absalão, né? Então, ele chega ali e ele se cala. Então, o que eu aprendo com Aimás? Que a gente não precisa realizar o nosso querer do nosso jeito, mas a gente pode simplesmente realizar como o Senhor nos ordena. Então seja... irmã, eu não entendi o que você quis dizer. Deixa eu tentar explicar aqui com palavras isso. Tipo assim, meus irmãos, às vezes você sabe de algo que vai ferir alguém, e você sabe que essa pessoa precisa saber dessa situação. E ali você sente a necessidade de contar aquilo àquela pessoa. Mas Deus, ele não te deu essa outorga. Então, simplesmente, não desconsidere, mas esteja perto da pessoa. Amém? Em nome de Jesus. Não precisa ser você o mensageiro. Porque como aqui esse homem disse a Joabe, não importa se seria quem iria dizer ao rei o que tinha acontecido com Absalão. Uma hora ia chegar nos ouvidos dele. Então, não importa quem diga, mas esteja preparado para estar ali, né, ajudando aquela pessoa, em nome de Jesus. Talvez até para trazer um bom conselho. Porque às vezes quando sabemos de coisas ruins,
Logicamente, nossa primeira compulsividade é da carne. Ai, não sei o que, se fosse eu, tará, tará. Mas depois que o sangue esfria, a gente vê que existe N saídas sem ser aquela que a gente pensou primeiro. Amém? Em nome de Jesus. E aqui nós vemos, né, que Davi, ele chora, ele se recolhe, ele fica transtornado, né? E porque ele amava o seu filho. Amém? Embora ele nunca tivesse nada de bom para oferecer para Davi, Davi amava ao seu filho e chorava por ele. Sabe o que é que eu me lembro aqui? Do amor de Deus, sabe? O que a gente faz para merecer esse amor? Não, mas assim, de verdade mesmo, gente. O que você acha que você faz para merecer esse amor? Para merecer Deus te amar de tal maneira que morrer por você, ressuscitar por você, chorar com você, te carregar no colo quando necessário for, te abraçar nas horas de solidão, tirar a angústia, o medo do seu coração. Tudo isso Jesus faz. Sabe, às vezes eu paro para pensar e eu disse assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer tanto amor? Quantas vezes nós somos rebeldes? Quantas vezes nós murmuramos, reclamamos por picuinha, sabe? Não é por grande coisa, não. Às vezes é simplesmente, eu queria comprar isso, Deus não me deu, tarará, e começou ali a reclamar. E Ele nos ama tanto, mesmo com tantas falhas. Nossa, porque a gente é um poço de falha. Mas Ele nos ama. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que Ele está preparando um lugar para mim e para você. Ele está preparando uma morada celestial. Ele está preparando um grande banquete para aqueles que mesmo sem merecer, mas perseveram, não desistem, não retrocedem, mesmo tupicando, caindo, se levantam e continuam de novo. Então, sabe o que é que eu aprendo? Persevera no amor de Deus. Nada nesse mundo, olha, nada nesse mundo, momento nenhum nesse mundo vai superar o que Deus tem para te dar. Irmã, mas eu vou ver minha vida aqui na terra, não vou viver, não vou curtir. De que adianta a gente passar 1, 2 horas feliz, brincando, rindo, enganando nossos sentimentos e no dia seguinte, pá, tudo vem de novo. É melhor a gente ter momentos de paz. E essa paz Jesus quer dar a mim e a você. Esse é o amor indescritível do Pai. Ele te ama, apesar dos teus erros. É a graça, uma dádiva que nós não merecemos, mas Ele nos dá. Não é lindo da parte de Deus? Então, por que não se via esse Deus Todo-Poderoso, meus amados? Irmã, mas tem tanta dor, tanto sofrimento. Você vê mesmo aqui, tanta gente morrendo, irmãos se matando. Por que Deus não evitou tudo isso? Porque foi uma escolha deles. Deus não vai te obrigar a nada. Ele vai te dar chances para que você não faça coisas erradas. Mas Ele não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar a servi-lo. Ele não vai te obrigar a estar com a vida no altar. Ele não vai te obrigar. Simplesmente porque Ele te ama. Ele quer que você tenha saudade dEle. Ele quer que você tenha saudade da presença dEle. E Deus nunca planejou nos destruir. O que nos destrói é o nosso pecado. Porque simplesmente Ele nos afasta de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Uma palavra que nos alerta, Senhor, para as nossas escolhas, para os momentos que vivemos. Senhor, temos que ter cuidado. Cuidado com a rebelião, cuidado com a exaltação, cuidado com a soberba, o egoísmo, a hipocrisia. Cuidado.
Cuidado com o pecado. Senhor, nos ajuda a ser forte, Pai. Nos orienta. Queima, Pai, o nosso coração. Quando a gente estiver fazendo coisas que te agradam. E, Senhor, aperta o nosso coração. Quando a gente fizer coisas que te desagradam. Oh, meu Deus, nós queremos estar no teu altar. Nós queremos ser filhos que te agradam. Por isso, nos ajuda, Paizinho. Em nome de Jesus. Pai, eu te apresento os que estão enfermos, os que têm causa na justiça, os que estão com portas fechadas. Nós te apresentamos, Pai. Ó Senhor, os que estão depressivos, desanimados, angustiados. Visita, Senhor, essas pessoas nesse dia, em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério. Abençoa, Senhor, o nosso alimento, comida, bebida, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, toda dor, toda guerra, todo choro, todo sofrimento, toda enfermidade. Livra-nos, Senhor, dessas moléstias que estão aí fora. Livra-nos, Senhor Deus, dessas viroses, em nome de Jesus, Senhor. E olha, meu Deus, por aqueles que estão acometidos por ela, livra, meu Pai, em nome de Jesus. Dá-nos a tua bênção, Pai. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não esquece, esse Deus, Ele te ama de tal maneira. Amém? O Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.